O que é andar por fé? Abra sua Bíblia, lá em Atos, no capítulo 2. Eu estou orando para que Deus nos dê realmente um coração diligente em meditar nessa palavra. Há uma parte do texto de Atos que nós gostamos de lembrar, que diz assim, fala das primeiras conversões, né? Que todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, e a palavra de Deus diz que eles perseveravam unânime, Atos 2,46, perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. Havia louvor, havia celebração, havia festa, alegria no templo todo dia, e com isso, louvando a Deus, eles caíam na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Mas se você for caminhando então nessa trajetória da igreja, aquele momento de alegria, de prosperidade, todo dia chegando mais gente, a igreja crescendo, nós chegamos em Atos, no capítulo 5, quando a palavra de Deus diz que o povo voluntariamente colocava tudo na presença de Deus. Tudo na presença de Deus. Muitas pessoas têm tentado colocar limites para a nossa consagração. E muitas pessoas, ao tentar colocar limites para a nossa consagração, elas acabam nivelando por baixo. Muitas pessoas dizem assim, e isso é uma teologia falsa. Pessoas dizem assim, hoje nós temos que falar de dízimos e ofertas na igreja, porque criou-se uma estrutura religiosa, então existe uma demanda religiosa, e para sustentar essa estrutura, então os pastores têm que estar falando de dízimo e oferta. Então eu quero te dizer uma coisa, manos. Aqui na palavra de Deus, lá na igreja primitiva, a demanda da propagação do evangelho era muito maior do que simplesmente sustentar uma estrutura de templo, ou de empreendimento, ou de evangelização, do que quer que seja. Porque sabe qual era a demanda da igreja primitiva? É que todo crente tivesse vida digna, de modo que aquele que tinha mais sempre repartia com quem tinha menos. Então era a demanda da família, a família de Deus. Agora já colocou aí, pode deixar. A demanda da família de Deus. Qual é a demanda da sua família? 5%, 15%, 20% ou 100%? Qual é o seu compromisso com o irmão doente, lá na sua casa? Se um parente seu lá de dentro da sua casa, sua mulher, seu marido, seu filho, seu irmão, seu pai, fica doente, qual é a demanda de compromisso que você tem com ele? É percentual ou é integral? Então, naquele momento, o povo de Deus entendia que cada convertido a Jesus era família. Então, eles queriam que toda a família prosperasse, que cada cristão tivesse vida digna, tivesse condição digna de moradia, de trabalho, de estudo, de saúde. Então, ninguém dizia que alguma coisa era só sua. Ninguém administrava coisa alguma como se aquilo fosse sua propriedade particular. Então eu quero te perguntar, a demanda da igreja primitiva era maior ou menor do que a demanda da igreja hoje? Hein, irmãos? Porque ninguém conseguia mudar para uma casa nova sem pensar se o seu irmão estava morando de maneira digna. Então, dentro desse contexto, aqui em Atos, no capítulo 5, chega lá o Ananias e a Safira para ofertar na igreja. Eu não estou falando de oferta, de dízimo, não é nada disso não. Estou falando de vida consagrada a Deus. Estou falando de compromisso integral com a palavra de Deus. Então chega o Ananias e a Safira para ofertar, e o Ananias lá, todo empolgadão, coloca a oferta dele lá, e no momento que ele coloca a oferta, o Pedro pergunta para ele, fala, escuta, ô Ananias, me fala um negócio aqui. Quem te obrigou a ofertar o que você está ofertando? Quem obrigou aqui, quem quer que seja, a ofertar uma quantia qualquer que seja? A propriedade que você tem não era sua?
Aquela casa, aquele terreno, aquele imóvel, aquele patrimônio não era seu? E você querendo ficar com ele, ele não continuava sendo seu? Então quem te obrigou a vender isso e repartir com os outros? Então agora, uma vez que você fez isso, qual a razão de você mentir para o Espírito Santo? Por que você não chegou aqui, Ananias, e simplesmente ofertou o que você tinha no seu coração? Ao invés daqui chegar e mentir para o Espírito Santo que o seu compromisso com ele é integral. Então que conversa é essa, Ananias? De você falar que quer viver por fé, quer ter compromisso com Deus, quer andar com Jesus e ficar aqui enganando as pessoas ou tentando enganar a Deus, sendo que você engana só a si mesmo. E diante dessa palavra, o Ananias caiu duro. Veio a Safira, mulher dele, e continuou naquela mesma lenga-lenga. E o Pedro falou para ela, falou: escuta, ninguém obrigou você a ofertar coisa alguma. Ninguém obrigou você a falar de compromisso com Deus. Então por que você fala com a sua boca de compromisso com Deus, mas o seu coração está longe? Então, Safira, está aí na porta do templo aqueles que sepultaram o seu marido. E a mulher, caiu dura. O que Pedro estava dizendo, irmão? Que ninguém estava obrigado a fazer coisa alguma. Mas que a palavra de Deus também diz que o homem só será julgado por aquilo que ele faz. Não, irmão. O homem será julgado por aquilo que ele diz. Então Deus não está olhando aquilo que nós estamos fazendo. Deus está olhando aquilo que nós comprometemos com Ele, com a nossa boca. Aí presta atenção no que aconteceu no capítulo 5. Diz assim: houve uma virada na cidade, depois que Ananias e Safira morreram. Morreram no meio de um culto. Já pensou isso, amado? No momento do dízimo das ofertas, sai 2 defuntos da igreja. E tem gente que acha que o culto hoje é demorado. Pois eu vou dizer, você não sabe o que é um culto demorado. Porque deu tempo deles enterrar o Ananias e ainda voltar para buscar a Safira. Você já pensou o tempo que leva para enterrar um homem? E o culto lá, rodando. Aí a palavra de Deus diz assim, presta atenção, Atos capítulo 5, versículo 13. Ninguém mais ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em grande estima. A multidão dos que criam no Senhor, tanto de homens quanto de mulheres, crescia cada vez mais. E é sobre isso que nós queremos estar compartilhando aqui essa noite. Sobre o grupo, o pequeno grupo dos que se comprometem e a multidão dos que creem. Amados, e nós estamos vendo isso no mundo hoje. Está crescendo a multidão dos crentes, mas está diminuindo o grupo daqueles que se comprometem integralmente. E eu vou te dizer uma coisa: Deus não quer a sua simpatia, quer o seu compromisso. Porque no dia em que morreu Ananias e Safira, começou a haver separação na igreja entre simpáticos e comprometidos. A multidão dos simpatizantes continuou crescendo, mas a multidão dos comprometidos, o grupo dos comprometidos, passou a diminuir, porque ninguém mais queria se comprometer. Porque compromisso é uma coisa de vida ou morte. E eu vou te dizer uma coisa, não se iluda, os bancos das igrejas estão se enchendo de simpatizantes, de gente que acha o ambiente da igreja simpático e tem verdadeira simpatia pelo pastor, e verdadeira simpatia pelo culto, e verdadeira simpatia pelos crentes,
Olha que povo simpático, olha que povo alegre, olha como é que eles louvam, olha como é que eles tornam a minha vida feliz, olha como é que eu fico bonitinho no meio deles. E aí, irmão, você quer compromisso? Sobre isso falaremos em outra oportunidade. Me deixa continuar sendo o beija-flor das simpatias. Amado, eu quero te dizer uma coisa. A pior simpatia não é aquela que é feita na macumba. Tem muito crente vivendo de simpatia e não sabe. Porque ele é só simpático ao Evangelho. Hoje eu e o Pablo está aqui hoje, vem cá, Pablo. E nós tivemos um momento muito gostoso hoje à tarde, almoçamos juntos, e a gente andou compartilhando algumas coisas sobre isso. Eu louvo a Deus pela vida do Pablo. Muita gente conheceu o Pablo alguns anos atrás, e é um homem que passou por muitas dificuldades, desafios, algumas coisas ocasionadas pelos seus próprios erros, e muita coisa, mas é um homem que passou por um processo profundo de arrependimento e acerto com Deus, e hoje eu fiquei muito alegre de ver assim, a maturidade que Deus tem trazido ao coração dele, como ele tem crescido na palavra, e nós estamos compartilhando sobre isso. E eu disse para ele: Pablo, eu estou com uma palavra que eu tenho sustentado no meu coração, eu tenho meditado, e o que eu gostaria de compartilhar com a igreja, e convidei ele para que ele estivesse aqui conosco, que estivesse também trazendo um testemunho nesse sentido, de algumas coisas que Deus transformou na vida dele, porque houve um momento na vida do Pablo em que ele era simpático a tudo aquilo que Deus fazia, até que ele entendeu que a coisa era um pouco mais profunda, e Deus o transformou num homem de lágrimas, de choro. E a nossa vida, amados, não pode ser apenas uma vida de uma ousadia sem sentido, porque ousadia sem sentido, sem revelação, é estupidez. E muitas pessoas, pensando que estão sendo ousadas, estão sendo estúpidas, porque agem movidas de simpatia, de interesse. Eu queria que ele desse um testemunho pessoal, e dentro disso que Deus tem trazido ao coração dele, nesse contexto de santidade na forma de consagração, santidade na forma de dar, de repartir, de compartilhar, e não apenas de receber. Amém? Aleluia. Graças a Deus. Eu louvo a Deus por esta oportunidade de estar aqui, junto ao pastor Paulo Júnior, a trazer uma breve palavra para os amados, na certeza de que Deus tem algo grande para as nossas vidas, e que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama e serve ao Senhor de todo o coração. Eu, nesta oportunidade de estar aqui em Uberlândia hoje, por tantas vezes tentamos estar juntos, mas o propósito de Deus foi para esta tarde, ou este início de noite. E como diz o pastor Paulo Júnior, sou evangélico há 13 anos, mas renasci de novo em 1996, quando comecei a conhecer o novo evangelho, o evangelho de compromisso e de renúncia. E o tempo foi passando até que em 98 eu deixei a minha empresa, todas as minhas coisas, para me tornar pastor e um homem dedicado 100% ao Senhor. E diz a palavra de Deus no livro de Cânticos, capítulo 1, diz ali que a noiva fala para o seu noivo assim: beija-me com os beijos da tua boca, pois melhor é o teu amor do que o prazer e o gozo do vinho. Era uma noiva sedenta para conhecer a intimidade do seu noivo. Só pode pedir um beijo como esta noiva alguém que tem um desejo, uma sede de intimidade do Senhor. E diz a palavra de Deus que aquele noivo se apresenta a ela e elogia e a chama de grande e formosa, de linda e maravilhosa entre todas as mulheres. E diz então a palavra de Deus que aquela noiva é levada à sala do banquete, aonde o seu estandarte sobre ela era o amor. Olha, meus amados, muitas das vezes nós ficamos como esta noiva,
dizendo: Deus, beija-me com o beijo da tua boca, aproxima de mim e me traz a sua intimidade, me mostra a sua comunhão, me mostra aquilo que o Senhor tem para a minha vida, me mostra os teus mistérios, me faz conhecer aquilo que está no teu reino. Então vem Jesus, é o primeiro amor, o dia que você se converte, e Jesus se apresenta em você, você chora, você começa a perceber que esse Jesus é alguém necessário na tua vida, e Jesus, ainda no meio dos nossos pecados, apresenta a sua maior bandeira, que é o amor. E Deus apresenta o amor à nossa vida, mas de repente os afazeres do mundo nos tira da atenção desse Deus, e achamos agora que este noivo agora está 100% a favor da nossa vida, preocupando apenas com aquilo que nós desejamos e não mais preocupamos em dar ao nosso noivo o primeiro amor. É tremendo o que diz a palavra de Deus. No capítulo 2, diz que essa noiva sente a vinda do noivo, pulando e saltitando. Ela podia ouvir a voz daquele noivo, a alegria daquele noivo, em direção à sua noiva, que é a igreja. Olha, talvez você não tenha ouvido, mas eu tive a experiência de sentir esse gozo, de ouvir Jesus saltando, pulando de alegria, quando ele ouve alguém clamando: Senhor, beija-me com a tua intimidade, Senhor, sê tu, Senhor, a alegria e o gozo do meu coração, porque melhor é a tua intimidade do que os prazeres do mundo. E diz então a palavra de Deus, capítulo 5, verso 2 em diante, que aquela noiva diz assim: eu dormia, mas o meu coração velava pelo meu noivo. Eu ouvi a sua voz, ele batia, ele estava batendo onde eu estava, nos meus aposentos. Olha, meus amados, é tremendo que ela de repente desperta, e ela chega à porta para abrir, para que o noivo adentre. Mas quando ela abriu a porta, aquele noivo já tinha ido embora. E diz que ele deixou nas frestas, na maçaneta da porta, o perfume de mirra. E ela pôde sentir: o meu noivo tocou na porta. E ela se entristeceu, porque ela lembrou do dia em que aquele noivo a chamou, e ela não ouviu a sua voz. Olha, meus amados, conheci o ápice do mundo financeiro, o top de um mundo financeiro. Conheci o auge de empresário, de ganhar muito dinheiro, de ser idolatrado. Conheci o sistema eclesiástico e religioso. Conheci as honras que o homem pode dar a outro homem. Mas havia no meu coração um desejo maior de conhecer o Senhor Jesus Cristo. Mas os meus afazeres, as minhas coisas me afastavam do Senhor. As minhas necessidades impediam eu de ouvir o Senhor batendo a minha porta. E diz a palavra de Deus que aquela noiva responde ao noivo, aleluias. Ela disse: já despi a minha túnica, como a tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? O noivo batia, ela dizia: já estou cansada, já me lavei, estou aqui nos meus aposentos. E muitas das vezes o Senhor estava chamando a minha vida para um compromisso maior. Eu dizia: Senhor, eu estou ocupado, estou trabalhando, estou gerando emprego, estou gerando bênçãos financeiras, estou cuidando da minha casa, e o Senhor continuou lá a bater a minha porta, como um noivo apaixonado, como um noivo que queria dizer para mim: quão formosa és tu dentre todas aquelas que formei. Olha, meus amados, um dia o Senhor me convidou a tomar uma posição de vida, a deixar de ser crente para me tornar cristão, a deixar de ser apenas um eficiente para me tornar um eficaz cristão. E eu lembro que aquela chamada de Deus, foi necessário começar tudo de novo. Foi necessário
renunciar aos bens materiais, renunciar às amizades, o convívio que pelo costume do dia a dia estava sobre a minha vida. E Deus me levou no deserto, e naquele deserto pude depender plenamente de Deus. Não havia mais as Mercedes, as BMWs, a casa, o dinheiro, os cartões de crédito, mas havia agora um coração que não deixava o Senhor do lado de fora, que ainda que estivesse ocupado com alguma coisa que fazia, eu não deixava de dar prioridade à chamada do meu Senhor. E aí me tornei pastor, e nesses 3 anos e meio, foi anos não de morrer por Cristo, mas de aprender a viver 100% para Cristo. E Deus pôde ao longo dessa jornada provar se verdadeiramente meu coração estava no Senhor ou estava nas coisas que o Senhor podia me favorecer. Eu aprendi que a igreja não é lugar de receber, mas é uma igreja de se doar a Cristo, é uma igreja de se entregar ao Senhor, é uma igreja de reconhecer que verdadeiramente eu não sou da igreja do sinto, mas eu sou da igreja do creio. Eu não sou da igreja que eu sinto aquilo, ou que eu sinto que Deus está aqui, ou eu sinto que algo vai acontecer, ou que eu sinto que há anjos nesse lugar, mas a igreja que eu creio que Deus está fazendo alguma coisa pela minha vida. E diz que foi assim que aquela noiva sentiu quando o noivo havia ido embora. Ela levantou e abriu a porta, e já não estava mais o noivo. Onde está Jesus? E talvez você esteja como eu no passado. Você foi acordado, e quando você procurou Jesus, onde está Jesus? Você fica em desespero, parece que o mundo está contra você, parece que todo o inferno lutou contra você. Mas se nesta noite tu dizer: Jesus, eu estou disponível para o Senhor. Aquela noiva não estava disponível no chamado, ela declarou que amava o Senhor, ela era a multidão, ela representa a multidão de igrejas de esquina, aonde o povo diz: Senhor, eu te amo. Mas é preciso que nós abrimos a nossa porta e deixemos Jesus fazer a tua vontade. Olha, meus amados, eu quero dizer para você uma coisa: não é fácil estar lá em cima e voltar lá embaixo. Não é fácil conviver com milhões e agora conviver sem as migalhas. Não é fácil ter um monte de amigos ao lado e agora não ter ninguém ao lado. Não é fácil ter um monte de pessoas te ajudando e agora um monte de pessoas, inimigos, te apedrejando. Mas é gostoso quando estamos só com Deus. Nós aprendemos que a nossa força, que o nosso refúgio e o tudo que temos é Jesus Cristo. Nós aprendemos que Jesus é o noivo, que Jesus é o marido, que Jesus é o pão, que Jesus é a água, que Jesus é o gozo, é a alegria, a paz e a justiça. E assim, a minha vida tem conhecido o gozo de viver para Jesus. Assim a minha vida saiu da igreja do cinto e se tornou a igreja do creio. Assim diz a palavra que aquela noiva saiu desesperada pelas ruas de Jerusalém e disse: vocês viram o meu noivo por aí? Alguém perguntou: o que tem o seu noivo melhor do que os nossos? E ela não disse: esse noivo me deu carro. Ela disse: esse noivo me deu dinheiro, esse noivo me deu unção. Ela não disse, ela disse: o meu noivo tem cabelos maravilhosos, ele tem pernas firmes, ele tem o peito largo. Ela descreveu a beleza do seu noivo. Tamanho era a intimidade dela com Jesus. Olha, meus amados, eu não sei se você tem tido saudades daquele Jesus da primeira vez que você entrou na igreja. Eu não sei se você tem saudade daquele Jesus que descreve com tanto milagre e poder na Bíblia. Mas eu quero lhe dizer, se você nesta noite dizer: Senhor, aonde está tu? Eu quero novamente ter a oportunidade de abrir a minha porta para o Senhor entrar. Eu quero dizer para você que Jesus pode transformar a nossa vida da água para o melhor vinho. Deus mudou a minha vida. Aonde na minha vida nada faz sentido a não ser a igualdade, a longanimidade, a benignidade,
A igreja do Senhor será uma igreja da glória, será uma igreja cheia de poder, uma igreja cheia de unção, uma igreja cheia de realizações. Por isso, olha, meu amado, não é fácil recomeçar. Reconquistar o coração do Senhor não é fácil, mas muito mais difícil é padecer nas mãos do diabo. Por isso, eu quero te abençoar. Nesta noite gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Eu quero fazer uma oração por você e voltar a palavra para o pastor Paulo Júnior. Quero fazer uma oração para que você nesta noite, olha, diga para Jesus mesmo: Senhor, quem sabe o Senhor vem batendo na minha porta e eu tenho estado ocupado com os meus afazeres. Quem sabe eu não tenho sido ser um homem de oração, de jejum, de santidade, Deus. Quem sabe você tem sentido o perfume de Cristo na tua casa, tem sentido Deus falar contigo, que agora só resta saudades dos bons tempos na sua vida. Mas em nome de Jesus Cristo, diz a palavra, quando os discípulos receberam o poder de Deus, eles já haviam passado 3 anos e meio de prova, de luta, de renúncia. Há um preço que precisamos pagar para Deus, porque diz a palavra que nós somos chamados como sacerdócios santos, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais ao Senhor. Hebreus capítulo 12, 14, cheguei a paz com todos, e a santificação, pois sem a qual ninguém poderá ver o Senhor. A santidade é a chama do poder. Oh Espírito Santo, eu não sei se você está como Jeremias. Diz a palavra que ele não aguentava mais de tanta prova vinda de Deus para o povo. Ele não aguentava mais lutar contra o pecado do povo. E então diz em Lamentações capítulo 5, verso 21, ele disse: Deus, Senhor, converta-nos a ti, seremos convertidos. Quem sabe nesta noite é necessário que você diga a Jesus: converta-me a ti, e eu serei conforme a tua vontade. Mas eu não quero mais, Senhor, abrir a minha porta, iniciar o meu dia, sair desta igreja esta noite sem ver o Senhor ao meu lado. Oh glórias! Por isto, meu Deus e meu Pai, eu estendo as minhas mãos sobre esta igreja. Eu estendo as minhas mãos, meu Pai, com ousadia e fé, pedindo ao Senhor, meu Deus, que faça em todos nós, ao mais pequenino aqui nesta noite, ao mais graduado no conhecimento teológico, ou Senhor intelectual, que nós sejamos, como diz João Batista, é necessário que o Senhor cresça e nós diminuamos, que nós sejamos diminuídos, e que a tua graça, o teu poder, a tua glória e o teu Espírito cresça e avive em cada um de nós, Senhor. Deus Todo-Poderoso, dê ousadia ao teu povo neste lugar. Ousadia de Pedro e João, que ao sair da presença do Sinédrio, ao sair, meu Pai, de uma pressão forte política, uma pressão em que o mundo da época queria impedi-los de pregar a ressurreição de Jesus Cristo, eles disseram na oração, disse Pedro: Senhor, nos dê ousadia para continuar a pregar o teu evangelho. Enquanto o Senhor estende as suas mãos e faz sinais, maravilhas e prodígios no meio do seu povo. Ah, meu Deus, que maravilha! E diz então a palavra de Deus que o Espírito do Senhor entrou naquele lugar e tomou aquele povo naquela terra, e o lugar tremeu, Senhor. Por este barulho não traz poder, mas o poder do Senhor traz barulho. Por este barulho que queremos nesta noite realizado, é o barulho da transformação, é o barulho do inferno em chamas e gemendo, porque os grilhões, as cadeias têm que ser quebradas.
para que o Senhor seja dignificado em nosso ser, meu Deus. Oh meu Deus, quem sabe há muitos aqui que estão ainda religiosos como eu fui no passado. Apenas aquela igreja, como aquela noiva que conhecia o Senhor. O seu coração estava até velando pelo Senhor, mas ela estava ocupada com o seu sono. E Efésios capítulo 5, 14 diz: desperta, ó tu que dormes, levanta e vem. Aleluias. Eu quero convocar esta igreja, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Levanta e vem, porque esta era a vontade do noivo. A noiva pediu: beija-me com um beijo na tua boca, fala comigo. E o Senhor falou: levanta e vem. Mas ela dormiu, Senhor. Há quantos crentes dormindo nesta noite, Pai? Ah, Senhor, desperta-nos nesta noite, para que tudo nosso seja do Senhor, para que esta igreja sal da terra seja o tempero do Senhor neste lugar, meu Pai, e até os confins da terra. Meu Deus e meu Pai, eu me coloco como em primeira instância. Eu sou o primeiro a dizer: eu quero levantar, e eis que vou ao Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por tudo que fui, por tudo que sou e por tudo que serei, no nome de Jesus Cristo. Por tudo que esta igreja já é, pela fé no nome de Jesus Cristo, pelos pastores desta igreja, pela liderança desta igreja. Deus Todo-Poderoso, quebra todas as amarras da religião, quebra todas as amarras do preconceito, quebra todas as amarras do costumes, quebra todas as amarras, meu Pai, do ódio, do rancor, da angústia. Levanta, diz o Senhor, tu que dormes nesta noite, e vem para Jesus Cristo. Por isto, meu Deus, que nós possamos cair na graça do Senhor e do mundo, como os apóstolos caíram na igreja primitiva. Que nós, meu Deus, em nome de Jesus, sejamos tremendamente enriquecidos pela voz do Senhor e no compromisso da obediência. Em nome de Jesus Cristo é que eu te louvo e que eu te agradeço. E toda a igreja do Senhor que concorda, diga: eu creio na minha vitória. Eu creio na minha vitória. Por isto, Jesus Cristo, eu ouço a tua voz e abro a minha porta. Vem, Senhor, e unja-me com o bom perfume do Senhor. Muito obrigado. Dê uma salva de palmas para Jesus, que é o Senhor te abençoe. Aleluia. Irmão, o que Deus está movendo no seu coração? Simpatia ou compromisso? Quando você se dispõe diante de Deus, isso na sua vida é um gesto de simpatia. Quando você participa de alguma reunião, de um momento de oração, quando você é levado a adorar num cântico, a orar, a fazer sua oferta, a depositar diante de Deus seus compromissos, isso é fruto de quê na sua vida? Isso é um ato de simpatia. Você está tentando ser simpático às pessoas e ao ambiente que te tratam bem, onde você se sente bem. Você está querendo manter uma atmosfera favorável. Não, é bom, vale a pena investir, vale a pena participar. Vamos lá na minha igreja, você vai gostar, o ambiente é legal, as pessoas são simpáticas, todo mundo te trata bem, sorri para você. Amado, o Evangelho é muito mais do que isso.
vida com Cristo é muito mais do que isso. Qualquer clube de serviço, sem nenhum compromisso com a palavra de Deus, pode oferecer muito mais do que isso. Deus não quer simpatizantes. Aliás, amados, muitas vezes Deus permite dificuldade na nossa vida para deixar para trás os simpatizantes. O deserto foi para deixar para trás os simpatizantes. As tribulações foi para deixar para trás os simpatizantes. Porque o mundo não vai ser transformado por gente simpática, mas por gente comprometida. Pessoas para quem é tudo ou nada. Então chega de mentir para si mesmo. Ninguém te obrigou a coisa alguma. Você não tem que depositar 1 centavo do seu dinheiro. Você não tem que dedicar 1 minuto da sua vida. Você não tem que gastar 1 segundo da sua existência. Se a sua opção é viver para si mesmo, então viva com toda a força do seu entendimento. Se o seu desejo são as suas prioridades, então não perca tempo com o Evangelho. Se o seu único interesse é você mesmo, você está perdendo tempo com o Evangelho. O Evangelho está impedindo você de viver suas prioridades pessoais. Porque a palavra de Deus diz que um homem com a mente dividida não prospera. E há muitas pessoas com a mente dividida não prosperam na vida e não prosperam no reino de Deus. Porque não tem compromisso integral nem com uma coisa, nem com outra. Então nessa noite deixa o Espírito de Deus perguntar a você: o que você quer ser na vida? Alguém simpático ao Evangelho? Alguém que se sente bem sentado aqui? Alguém que curte esse ambiente? Ou alguém que tem compromisso com o seu tempo? Alguém que tem compromisso com mudar valores? Rever suas prioridades? Eu quero te dizer uma coisa, amado. Se em cada momento de apelo, de consagração na vida dessa igreja, saíssem daqui 2 defuntos, muitos continuariam nos achando gente muito simpática, mas certamente não gostariam de ter compromisso conosco. Então, quando nós pensamos que estamos enganando as pessoas e a Deus, nós estamos enganando apenas a nós mesmos. Porque a palavra de Deus que diz: não se engane. Não se engane. Com a santidade de Deus, nós não podemos brincar. E quando nós pensamos que estamos brincando com a santidade de Deus, nós não estamos enganando a ninguém mais, a não ser a nós mesmos. Então agora deixe que o Espírito de Deus ministre ao seu coração. Quando você for louvar, você está sendo simpático? Ou isso é fruto do seu compromisso? Quando você atender a uma reunião, uma convocação, eu vou te dizer uma coisa, amados. É triste ver pessoas que só participam daquilo que lhes agrada. Só participam daquilo que lhes agrada. Ontem nós tivemos uma das reuniões mais importantes desse ministério. Uma reunião de família, de aliança, celebração de unidade. Uma reunião pouco simpática. Uma reunião onde só podem comparecer aqueles que estão realmente comprometidos com os interesses da família. Mas há muita gente que insiste em participar só daquilo que gosta. Viver suas simpatias. E eu não posso ser leviano.
e não alertar você que não é assim que a gente vive com Deus. Deus não está à procura de simpatizantes, mas de comprometidos. Enquanto a multidão dos simpatizantes vai continuar crescendo, o grupo daqueles que se comprometem pode diminuir. Então agora deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Quando você vem para uma reunião como essa, você vem atraído pelos seus sentimentos ou movido pelas suas convicções. Quando você coloca suas ofertas, seus dízimos no gasofilácio, você faz isso como fruto da sua convicção, do seu compromisso com Deus? Ou você está apenas tentando aliviar a sua consciência ou tentando ser simpático a uma causa? Então eu vou te dizer uma coisa, em nome de Jesus, porque eu tenho entendido uma coisa na minha vida: não é com muito recurso que se faz a obra de Deus, mas é com recurso santo. E muitas vezes as pessoas contaminam o recurso, porque pensam que é com o volume que elas vão resolver isso. Amado, seria muito preferível que a gente tivesse menos recursos nesses gasofilácios, mas que fossem os reais, os centavos das pessoas verdadeiramente comprometidas com a visão que Deus tem nos dado. Então seria dinheiro santo para ser multiplicado. Então, se Deus está falando ao seu coração, eu queria te pedir, por favor, não oferte, não dedique, não ofereça nada que não seja fruto da sua convicção, da sua relação com Deus. Não tente ser simpático a esse ministério. Não tente ser simpático às nossas causas. Comprometa-se com elas. Não proponha mais do que o que você realmente está disposto a comprometer. E agora eu quero ter uma palavra de oração, antes de nós colocarmos os nossos dízimos e ofertas diante de Deus. Porque a minha oração nessa noite é que os recursos que entrarem nesses gasofilácios, cada moeda que cair aí nesse gasofilácio, cada real, cada centavo, seja dinheiro santo, seja dinheiro consagrado a Deus, seja fruto de fé, fruto daquilo que Deus está operando na sua vida. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite, antes de orar. Quantos aqui experimentaram algum tipo de prosperidade na sua vida no último ano? Conseguiram melhorar um pouco o seu automóvel, melhorar um pouco a sua casa, desde que você conheceu a Jesus, desde que você teve um encontro pessoal com Jesus? Quantos aqui experimentaram algum tipo de prosperidade na forma de viver, na qualidade da sua vida doméstica, no seu local de trabalho? Levanta a sua mão bem alto, bem alto, e não abaixa a sua mão não. Eu queria que todos vocês olhassem à volta. Todos vocês olhassem à volta. Eu quero te dizer uma coisa, amado. Deus tem feito prosperar a sua vida. E onde está o sinal dessa prosperidade? Na vida do ministério com o qual você se comprometeu. Ou você tem retido essa prosperidade para a sua própria vida e conforto? Por que você acha que Deus anda fazendo você prosperar? Se não para prosperar os seus irmãos. Se não para prosperar os seus irmãos. Você acha bom chegar aqui e receber uma palavra boa de alguém instruído, com alguma formação, alguém que teve condição de estudar a palavra de Deus e encher o seu coração com palavra consistente? Pois eu quero te dizer uma coisa: os seus irmãos da periferia gostariam de ter a mesma qualidade de ensino. Gostariam que os filhos deles estudassem em escolas com a mesma qualidade que a sua. Você tem uma família. E eu quero te dizer que a demanda desse ministério não são essas paredes. Não são essas paredes.
São pessoas. Se a gente está aí lutando com todas as forças para ter um programa na televisão, para fazer um evangelismo, para alcançar um bairro, para sustentar uma creche, para manter alguém no campo, é para que pessoas vivam o mesmo privilégio que você viveu e que eu estou vivendo, e experimentem da mesma prosperidade que cada um aqui está experimentando. Mas nós não conseguimos essas transformações apenas com simpatia, mas com compromisso. Não adianta querer ir para o monte, orar e não comprometer a vida pessoal com as transformações que nós queremos ver acontecer. Porque a resposta da minha oração sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Eu queria ter uma palavra de oração com você. Se Deus está falando com você essa tarde, essa noite, e se você entende que precisa passar de uma condição de simpatizante de uma causa a alguém verdadeiramente comprometido com o propósito de Deus na sua vida, eu queria que você se colocasse de pé onde você está. Eu quero orar com você e por você. Há muitos ministérios aqui, muitos homens e mulheres de Deus que têm dons de Deus na sua vida. Você sabe disso. Há dom de Deus na sua vida, há propósito de Deus na sua vida. Mas você não vai ver o propósito de Deus na sua vida se cumprir se você se mantiver à distância. Então diga para Deus agora: Deus, eu não quero ser alguém distante. Eu não quero ser alguém simpático. Eu não quero ser alguém, ó Deus, que apenas contribui. Eu quero ser alguém que se envolve, que encontra o seu lugar no corpo, que muda a vida de outras pessoas. Oh Deus de graça e de poder, Senhor, há tanta gente aqui, meu Pai, tanta gente, Senhor, gente com dom, Senhor, gente com ministério, com vocação, mas que insiste em guardar uma distância segura. Que essas pessoas hoje, Senhor, sejam arrancadas de serem apenas simpatizantes de uma causa para estarem verdadeiramente, vivamente, intensamente comprometidas. Senhor, nós não queremos ser da multidão dos que creem, nós queremos ser daquele grupo que se envolve, que se compromete, que abraça, que integraliza o seu compromisso. Então move, Espírito Santo de Deus, move, Senhor, transformação, move quebrantamento, move acerto, move cura, Senhor, em nome de Jesus. Há tanta coisa, amado, há tanta coisa, meu irmão, há tanta gente para ser alcançada, há tanta vida para ser transformada, há tantas pessoas para serem atingidas pelo que Deus está colocando na sua vida. E o momento é agora. Diga com Deus: eu quero compromisso, eu quero compromisso, eu quero compromisso, eu não quero sentimentos, eu não quero emoções, eu não quero simpatia, eu quero compromisso, Jesus. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. 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 Diga comigo: meu Deus, eu não quero simpatia, eu quero compromisso. Eu não quero ser da multidão dos que creem, mas eu quero ser do grupo dos que se envolvem. E agora, amados, nós vamos colocar diante de Deus muito mais do que apenas os nossos dízimos e ofertas. Nós vamos colocar diante de Deus aquilo que é fruto do nosso compromisso. Compromisso. Resgate isso no seu coração. E diga: Deus, eu quero muito mais do que simplesmente dizimar. Eu quero muito mais do que apenas uma atitude mecânica. Eu quero muito mais do que simplesmente ofertar. Eu quero expressar, ó Deus, diante de Ti, meu compromisso. Então, por favor, não traga aqui o fruto da sua culpa, não traga aqui o fruto da sua simpatia, não traga aqui o fruto dos seus sentimentos,
mas traga agora diante de Deus o fruto das suas convicções. Em nome de Jesus. Vamos fazer isso com alegria. Amém.